Pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Queremos agradecer e louvar a Deus por sua vida, você que tem colaborado, você tem contribuído para o desenvolvimento, o crescimento, a expansão deste canal. E hoje nós iremos falar sobre a primeira parte do vídeo sobre teologia sistemática. Então você que gosta do tema, gosta dos livros Teologia Sistemática, fica atento. É o primeiro vídeo, a primeira parte do vídeo, que nós iremos fazer uma série de vídeos sobre teologia sistemática. E hoje nós iremos indicar duas teologias sistemáticas de suma importância, básica, mas com uma profundidade, intensa. Nós iremos citar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Oséias, que é um texto muito conhecido nosso, capítulo 6, e o versículo de número 3, que diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em conhecer a Deus. Então, o que é a teologia sistemática? Eu estou com um livro aqui que tem uma pequena definição da teologia sistemática, que diz assim: a teologia sistemática organiza os dados bíblicos de uma maneira lógica antes que histórica, né? Então, a teologia sistemática, ela traz assim uma ideia para facilitar o nosso estudo, teologicamente falando, começando da pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, o pecado, os anjos, vai falar também sobre finais dos tempos, nós chamamos de escatologia e por aí vai. Então a primeira teologia sistemática que nós queremos indicar é de um famoso judeu convertido a Jesus Cristo, ao cristianismo, chamado Maya Pilmer. Né? Nós temos aí conhecendo as doutrinas bíblicas, da Bíblia. E da editora Vida, provavelmente você não vai encontrar esse livro nas livrarias com essa roupagem aqui, com a nova roupagem. Ele é de capa dura, um livro antigo, o meu. E ele tem aqui esse sumário, né? Ele tem 11 capítulos. Eu não vou ler todos, mas pelo menos os tópicos iniciais. Ele inicia aqui falando a introdução, a natureza da doutrina, o valor da doutrina, a classificação da doutrina, um sistema de doutrina. O primeiro capítulo ele foca sobre as escrituras. Interessante, ele inicia falando das escrituras. O segundo capítulo, Deus, aí ele vai falar a existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, o trino Deus, falando da trindade. Depois ele vai falar o capítulo 2, aqui os anjos, né? Angelologia, os anjos, Satanás e espíritos maus. O capítulo 4, o homem, a doutrina do homem, né? Antropologia, o estudo do homem. Depois ele vai falar sobre o pecado, né? Já o estudo do pecado. Depois o Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai tratar aqui a expiação. O capítulo 8, a salvação. Aqui, no capítulo 9, ele vai falar sobre o Espírito Santo. No capítulo 10, ele vai tratar da eclesiologia, a história da igreja, ou a igreja. Depois ele vai tratar aqui no capítulo 11 as últimas coisas: a morte, o estado intermediário, a vida futura, o destino dos justos, o destino dos ímpios e a segunda vinda de Cristo. Então este é o primeiro livro. No segundo livro nós temos aqui Somos Todos Teólogos, do teólogo e pastor Sproul, né? R.C. Sproul. Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática da editora Fiel. Então nós temos aí um livro, já é um pouco mais amplo, grande, e ele tem em torno de 481 páginas, quase 500 páginas. Aí nós temos aqui algumas citações, Joel Bick, né? A introdução de John MacArthur. Aí vem aqui o sumário. Então vemos aqui a introdução, ele vai falar o que é teologia, o escopo e o propósito da teologia, revelação geral e teologia natural, revelação especial, a inspiração e autoridade da escritura, infalibilidade, inerrância, canonicidade, a escritura e a autoridade, o conhecimento de Deus, aqui é a segunda parte, a parte 2, teologia propriamente dita, o conhecimento de Deus, em essência, 3 em pessoa, que está falando aqui da trindade, os atributos incomunicáveis, comunicáveis, a vontade de Deus e providência. Aí na terceira parte nós temos a antropologia e criação, né, o homem,
creation ex nihilo, né? Aquela expressão que os teólogos gostam muito de usar em latim, ex nihilo, criou do nada, né? Aí vem aqui anjos e demônios, a criação do homem, a natureza do pecado, o pecado original, a transmissão do pecado, as alianças. Aí nós temos cristologia, a quarta parte, né? Cristo e a Bíblia. Aí nós temos pneumatologia, que é aqui a doutrina do Espírito Santo. Soteriologia, a doutrina também aqui da salvação, graça comum, eleição, reprovação, chamada eficaz. Depois eclesiologia, a doutrina da igreja. E por último nós temos aqui a escatologia, a morte, o estado intermediário, ressurreição, o reino de Deus, o milênio, o retorno de Cristo, o julgamento final, punição eterna, novos céus e nova terra e os credos. Então nós temos aí dois clássicos da literatura cristã, da teologia sistemática. Que Deus continue abençoando a sua vida.